Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curte o programa, que acompanha o programa e, mais do que isso, né, que interage com o Vejam Só, mandando sempre a sua opinião, a sua contribuição, respondendo às nossas enquetes, mandando a sua foto, auxiliando, de fato, na construção que o programa propõe. Lembrando sempre que o nosso objetivo não é só levar uma resposta para você definitiva, afinal, está aqui. Não, a ideia do programa é que a partir das provocações que são feitas aqui, você aí em casa se interesse pelos estudos das Sagradas Escrituras, se aprofunde nele, busque esse conhecimento e, obviamente, busque conhecimento também na teologia, na leitura, vendo outros vídeos, acompanhando outras fontes, formando de verdade o seu conhecimento. A ideia do programa é despertar o povo de Deus para o estudo das Sagradas Escrituras e aí tendo a absoluta certeza que o Espírito Santo há de completar no seu coração essa sua caminhada e fornecer, obviamente, o entendimento devido a partir da leitura do texto bíblico. Então, esse é o nosso convite, que você se interesse e busque e aprofunde o seu conhecimento. Antes de apresentar os meus convidados, vou só deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar, @zeca_pereira. Recebo muito carinho dos telespectadores, muita mensagem. É um canal de troca também com você que acompanha o programa e fico muito feliz com todas as mensagens que eu recebo por lá, o que só comprova a importância do Vejam Só e como o programa consegue contribuir exatamente nessa proposta de incentivar o povo a buscar ensinamento e se aprofundar nos temas, né, e principalmente na leitura das Escrituras Sagradas. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Passa você por lá também, vai ser muito bacana poder responder a sua mensagem e conversar com você, tá bom? Estou te esperando. Vou apresentar os meus convidados dessa noite e aí na sequência nós já vamos colocar o tema para você, para a gente poder começar a nossa conversa. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade dois grandes amigos do programa e eu tenho certeza que isso vai enriquecer demais a nossa conversa. Pastor Oseias Sampaio, ministro lá da Igreja Batista do Caminho. Pastor Oseias, meu irmão, obrigado por aceitar novamente o nosso convite. É sempre uma alegria recebê-lo aqui, encontrá-lo bem e poder aprender um pouquinho com o irmão também. Uma ótima noite. Boa noite, Zeca. Graça e paz. Pastor Marcos, uma honra, uma alegria, um prazer conhecê-lo. Nossa primeira oportunidade de estar aqui tratando de um tema tão relevante, tão importante, né, teologicamente falando. É uma honra, Zeca, estar aqui, estar de volta. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço aos nossos telespectadores que sempre acompanham. E é sempre gratificante encontrar os colegas pastores, irmãos em Cristo, que sempre está dizendo: pastor, eu te vi lá no Vejam Só. E aproveito aqui para mandar um abraço especial ao meu querido pastor Salvador Martins Solé, lá da Vila Diva, um grande amigo que sempre está acompanhando o programa. Legal, bacana, fica o nosso abraço também e de fato, isso só reforça a importância do programa, né? Onde a gente vai, sempre tem alguém que acompanha, que assiste, que está ligadinho e a gente fica muito feliz com esse retorno e saber que o pessoal acompanha e gosta do programa também. Bom, para a gente começar, pastor Oseias, vou pedir as informações da igreja para a gente, por favor. Eu sou pastor ali na Igreja Batista do Caminho, na Vila Terezinha, aqui na capital de São Paulo, depois da Vila Brasilândia, lá na rua Jorge Palmiro Mercado, número 29. Você é o nosso convidado, a nossa convidada para estar conosco ali às quartas-feiras no culto de estudo bíblico da palavra, aos domingos pela manhã na Escola Bíblica Dominical às 9 horas e à noite também no domingo às 18 horas. Contamos com a sua presença. Boa. Além das informações que o pastor Oseias já passou, nós vamos deixar o contato dele aí à sua disposição durante todo o programa e fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se você quiser outras informações da igreja, do Ministério do Irmão, pode ficar à vontade para acessar por lá também, tá bom? Se perdeu aí durante o programa, chega lá, vai estar tudo à sua disposição. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Zé. E o Vejam Só tem o privilégio de receber também nessa oportunidade o pastor Marcos Souza, ele que é ministro lá na Igreja Evangélica ao Deus Eterno. Pastor Marcos, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma alegria revê-lo, reencontrá-lo bem, recebê-lo aqui no programa, aprender com o irmão também. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite.
Uma ótima noite, Zeca, pastor, Osias, um grande prazer conhecê-lo também. Aos irmãos aí que nos assistem, às nossas irmãs, todos os telespectadores, uma excelente noite para todos e esperamos que o programa de hoje venha a fazer acontecer algo tremendamente bom dentro do seu coração aí. Aprender da palavra de Deus, que é a coisa melhor que nós podemos ter nessa terra. Sem dúvida nenhuma, esse despertar é fundamental. Fundamental, meu irmão. A gente fica muito preso ao conhecimento que é dispensado pelos outros na nossa vida, o que é muito importante, é fundamental. Sim. A Bíblia fala abertamente sobre a função e o papel dos mestres. Mas, obviamente, que todo cristão tem um chamado para esse desenvolvimento individual e próprio, e que precisa acontecer e que a gente, como programa aqui, deseja que isso aconteça na sua vida também. Sim. E que essa conversa seja só o pontapé inicial aí para um avanço. Bom, para a gente começar, pastor, eu vou pedir também as informações da igreja, por favor. Sim, a nossa igreja, a Igreja Cristã Evangélica Deus Eterno, fica na rua Alencar Araripe, no número 120, no Sacomã. Mais ou menos uns 300 metros ali do Terminal Sacomã, bem conhecido local ali. Os nossos cultos acontecem às quartas e sextas às 20 horas, aos domingos pela manhã às 10 horas a escola bíblica e às 18 horas o nosso culto. Boa, então as informações. Nós também vamos deixar os contatos que o pastor Marcos disponibilizou aí durante todo o programa e fixados também lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Chega por lá que vai estar tudo direitinho para você também, tá bom? Fique à vontade por lá para poder acessar esses contatos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita dúvida, principalmente, e talvez, principalmente sendo no nosso imaginário cristão. A pergunta do Vejam Só é a seguinte: se pecado é pecado? E aí a gente parte do seguinte princípio: todos os pecados nos afastam de Deus e nos levam à condenação. Não é isso? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não faz distinção. Entretanto, contudo, porém, existe uma lista de pecados que Deus odeia. Mas se pecado é pecado, por que existe essa classificação? Existem pecados que terão alguma condenação maior ou alguma condenação específica para isso? E lembrando, meus irmãos, que nós não estamos falando de consequência. É óbvio que, dependendo do erro que você cometer, você vai ter consequências diferentes, mas isso na nossa vida. Se você pisa no pé de alguém, no máximo você pode receber uma bronca dessa pessoa. Se você mata alguém, você será condenado de acordo com a lei do país. Isso é uma consequência. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é se existe alguma consequência eterna diferente. Ou não, se pecado é pecado e pronto. Como é que você responde a nossa pergunta? Nós vamos começar com a resposta dos nossos convidados. Eles vão dar as observações iniciais. Aí, na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você participar também. E aí, depois, nós vamos aprofundar aqui a nossa temática. Pastor Osias, vou começar com o irmão. Uhum. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Primeiro, todo pecado é pecado? E segundo, se sim, por que existe essa classificação? Bom, eu creio que todo pecado é pecado e, como foi dito, a consequência de qualquer pecado é a mesma. O salário do pecado é a morte. Então, a consequência sempre vai ser morte, no caso, separação, afastamento de Deus. Uhum. E eu vejo que, na verdade, eu não consigo identificar, embora nós temos isso lá em Provérbios, que traz essa relação, falando de pecados e de atitudes que Deus detesta, outras que Deus aborrece. Mas eu vejo ali como como nós sabemos, Provérbio é um livro poético, como Salmos e Cantares, esses livros poéticos da Bíblia, que o escritor ele usa até de figura de linguagem, porque nós sabemos que para Deus, como santidade que Ele é, santidade de Deus, todo e qualquer pecado aborrece a Deus. Não há diferença. Eu creio que, portanto, que a Bíblia não faz... Porque nós só vamos encontrar, de fato, nesse texto de Provérbios, depois vamos encontrar Paulo falando também um pouco sobre as obras da carne. E Paulo, então, faz uma colocação trazendo aqueles pecados que a gente considera mais graves, como idolatria, feitiçaria, prostituição, E depois ele vai falar de porfias, mentiras e coisas semelhantes a essa, uma vez que a lista não está fechada. Então, nós vamos encontrar nesses dois textos isso.
Também vamos encontrar, vendo situações que a igreja teve que lidar com pecados de maneira diferente. Então, a gente precisa entender que na Bíblia vem essas classificações até para a gente saber como lidar. Porque para cada tipo de pecado, para nós, como você mesmo falou, para a pessoa, tem as consequências diferentes. Agora, para Deus não, porque Deus é santo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa questão da palavra pecado, do grego, qual é o seu significado, e aí nós vamos entender que pouco importa se o pecado tem uma consequência pequena, ou se ele tem uma consequência grande, ou se ele não tem consequência nenhuma para outra pessoa, somente para aquele que peca. Então, a gente pode colocar isso, mas eu não vejo na Bíblia falando que há essa classificação de pecado. Eu vejo que é um texto poético que traz só para mostrar que realmente Deus se aborrece com essas coisas. Mas não que ele se aborrece mais com uma do que com outra, porque todo pecado afeta a santidade de Deus. Essa dinâmica, pastor Osias, até para a gente começar aqui, depois eu vou querer ouvir o pastor Marcos também, deve interferir, inclusive no nosso julgamento eclesiástico, no sentido de que, obviamente, que a gente tem algumas questões dentro da igreja hoje que podem ser considerados pecados maiores, vamos dizer assim, principalmente os ligados à moral, né? E aí as punições eclesiásticas também são maiores. Mas na nossa própria administração, na sua visão, não deveria existir isso? Não deveria existir. Na verdade, como ser humano é que nós fazemos isso, porque para Deus eu não vejo ele fazendo isso. Ele paga o pecado da mesma forma, tanto o pecado grande como o pecado pequeno na nossa classificação. É que nós administramos isso entendendo, esse pecado tem mais consequência, então tem que ter um julgamento diferenciado. Okay. Mas para Deus não. Todo pecado confessado, a resposta de Deus é a mesma. Se eu falo uma mentira, eu confesso, eu recebo a mesma coisa, que é a purificação pelo sangue. Se eu matei alguém, eu também recebo o mesmo perdão pelo sangue de Jesus. Que é a purificação. A purificação é igual para qualquer pecado. E deve existir em todos os casos, né? Agora o nosso grande problema é que nós, como ser humano, nós temos é por isso que o tema é interessante, porque nós fazemos questão de classificar tamanho de pecado. Depois a gente pode até falar sobre isso, porque às vezes com essa questão de classificação, pode passar a impressão que de repente no meu pecado eu nem preciso. Não, um pecadinho tão pequenininho, nem preciso da obra de Cristo, talvez eu consiga me resolver de outro jeito. Pode ter esse tipo de pensamento, entendeu, gente? Mas, pastor Marcos, eu quero ouvir a visão e as opiniões do irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Pecado é pecado? Se na sua resposta for sim, por que existe a classificação daqueles que Deus odeia? De acordo com o que você iniciou o programa, falando sobre o pecado, né? O pecado nos afasta de Deus, isso aí é incontestável, né? Pecado é pecado. Porém, eu vejo sim a Bíblia classificando os pecados, e eu vejo são muitos textos na Bíblia, onde nós vemos uma classificação de pecados leves e graves, né? Eu cito, por exemplo, Mateus 5,19, quando o próprio Jesus está sendo interrogado pelo Pilatos, né? E ele diz lá no verso 18, por essa razão, os judeus... Deixa eu ver se é isso mesmo. 5,19. Jesus lhe deu uma resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada... perdão, acho que eu peguei o texto errado. Deixa eu ver aqui. É 19. João 19, 11. É a condenação, né? O momento que Pilatos tem poder de condenar Jesus, né? Então, é João 19, verso 11. Ele diz assim, Jesus respondeu, não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta te não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior, né? Então, aqui, Jesus deixa bem claro que existem pecados de menor gravidade e pecados de maior gravidade, né? A questão de condenação não vai influenciar. A condenação, se não houver arrependimento, se não houver mudança, né, não vai diferenciar a condenação. Serão condenados, não serão salvos, serão condenados à segunda morte. Porém, quando você vai para Apocalipse no capítulo 20, você vê que cada um vai receber de acordo com aquilo que tiver feito, né? Cada um vai receber uma condenação, uma sentença de condenação, de acordo com o que fez.
Ou seja, existe uma classificação, né, de pecados menos graves e pecados mais graves. No próprio livro de Levíticos, quando você vê a lei sendo estabelecida sobre o pecado, nós vemos pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Pecados onde pessoas são ordenado a executar as pessoas, pecados que eles são expulsos do meio de Israel, né? Então nós vemos lá que existe também essa classificação e ela foi dada pelo próprio Deus. Lá no Apocalipse 20 fica bem claro, né, que os livros são abertos para que as pessoas, para que os mortos condenados que vêm à vida agora, que são ressuscitados para o julgamento, né, os livros são abertos para que eles sejam julgados pelos livros. E que livros seriam esses? Os livros da lei. Porque quem não está debaixo da graça será julgado pela lei, né? E de acordo com o que tiver feito. Nós pegamos Mateus capítulo 23, verso 23. Jesus mostra que existe, né, essa classificação. Quando ele fala para os fariseus, né, que eles dão dízimo de tudo, né? Do endro, da hortelã, do cominho. Mas as coisas mais importantes da lei, eles estariam, né, deixando de observar. Então, você vê que nessa colocação de Jesus, nós vemos que tem coisas mais relevantes e menos relevantes, mas que todas devem ser obedecidas. É um conjunto de que tudo tem que ser obedecido. Porém, é a mesma coisa que uma pessoa, né, vai lá e rouba no supermercado um pote de Danone, né, e é preso por causa disso. E o outro estuprou uma pessoa, né, e também vai ser preso. A condenação vai ser a mesma para os dois? Não, ela não vai ser a mesma para os dois, porque aqui é mais grave, aqui é menos grave. Existe condenação para ambos, existe uma sentença para ambos, mas uma sentença maior e uma sentença menor. É exatamente nessa questão, pastor, eu acho que depois a gente vai poder até aprofundar, mas só para ir rapidinho aqui, essa graduação, porque quando a gente fala de céu, por exemplo, é muito claro quando todo mundo fala do galardão, e aí parece indicar que pelas obras você vai ter uma recompensa no céu maior ou não. Mas quando o irmão fala de sentença e do inferno, a gente parte do pressuposto que é uma condenação eterna. Sim. Como é que seria essa graduação? A Bíblia dá alguma indicação de como seria essa graduação no inferno? Então, a Bíblia não vai dar né, não vai te explicar isso, mas Jesus também falou, enfatizou isso algumas vezes mais, quando ele falou com Tiro e Sidom, quando ele falou com, né, Corazim, ele falou que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades, porque Sodoma não tinha visto os milagres que ele fez e essas cidades viram os milagres. Então ele fala de mais rigor, menos rigor. Então você vê que há uma condenação maior e uma condenação menor, né? Então vai existir isso no inferno, com certeza vai existir. Boa. A gente vai poder aprofundar e você viu que às vezes parece uma matemática tão simples, mas que tem tantos pormenores, né, que acaba criando muitas coisas. Aliás, antes de abrir até a oportunidade, mas não vai ter segunda chance para pagar isso, né? Não. Porque às vezes a gente tem na teologia católica a figura do purgatório. O purgatório, sim. Aqui não, né? Condenou... De forma alguma. A condenação já, a partir do momento em que a pessoa morreu sem a salvação, não há mais o que fazer. Porque na teologia católica, às vezes tem alguns pecados que você fica ali no estádio intermediário ali, capaz de pagar por eles. Capaz de pagar por eles, né? Inclusive na época das indulgências, né, era possível até tirar essas almas do purgatório pagando também. Bom, aí é outra história, né? É outra história. Ó, participe do programa votando na nossa enquete. Vai lá, acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e localize lá as nossas enquetes e participe. A pergunta para o dia de hoje é basicamente o tema que nós colocamos, né? Você acredita que todos os pecados são iguais diante de Deus? Aí nós colocamos 3 opções. Sim, todos são iguais. Não, alguns pecados são mais graves. 3, não tenho certeza. Eu, particularmente, confesso que eu iria nessa não tenho certeza. Sabe por quê? Principalmente por essa questão da condenação. A minha dúvida fica nisso. Porque se eu falo que o pecado vai me afastar de Deus e vai me condenar eternamente, qual que vai ser mais grave que isso? Você não vai ter mais chance. Então, fico com esse detalhe ainda me pega aqui, mas obviamente aqui na conversa nós vamos poder aprofundar isso daí também. Então vai lá, você vote. Na postagem seguinte você inclusive justifica a sua escolha. Nós vamos tentar colocar esses comentários aqui também durante a nossa conversa, tá bom? Vai lá e contribua com o Vejam Só também, tá bom? Participe. Pastor Osias, vou devolver a palavra ao irmão
E antes até da gente entrar lá no texto de Provérbios 6, que traz a lista, eu até anotei aqui durante a sua fala também, que a gente tem aquele texto que é muito emblemático do divórcio, que Deus odeia, que também é muito martelado também. Eu queria que o irmão falasse sobre esse aspecto de Apocalipse 20 que o pastor Marcos levantou aqui, dessa graduação da condenação também, dessa possibilidade de um pagamento da dívida de acordo com aquilo que cada um fizer também, por favor. Então, nós já falamos isso e volto a repetir. O salário do pecado é a morte. Então, para o pecado, só há um pagamento, é a morte. Esse salário não muda, não adianta querer pedir para baixar ou aumentar esse salário. O salário vai ser sempre a morte lá, Romanos 3:23, né? Romanos 6:23, né? Então, é importante a gente entender isso. O salário do pecado é a morte. Agora, o pecado, não importa o tamanho dele, sempre vai ter o mesmo pagamento. Quando a gente pensa no pecado no sentido do afastamento de Deus. A pessoa que não se converte e ela vai receber como punição pelo pecado a morte. Agora, é evidente que no nossos relacionamentos, na nossa sociedade, e aí quando o pastor fala lá das leis de Moisés, né, do Levítico, e as leis que mostrava realmente essa graduação de que se fizesse isso, e foi Deus que orientou Moisés a estabelecer essas leis, são leis para regulamentar a vida em sociedade, não em relação a Deus. Tanto é que, na verdade, a condenação das pessoas por inferno, por exemplo, vai acontecer, que pode acontecer, daquela pessoa que matou alguém ou matou várias pessoas, de repente serem absolvidas por Deus, ser salvo porque elas se arrependeram. E aquele que nunca fez nada de errado, né, sempre foi muito bom, fez muitas obras sociais e tal, fazia tudo certinho, ser mandado para o inferno. Falando assim, mas como assim? Mas é porque ele achava que ele não tinha pecado, não precisava de Cristo para perdoar os pecados dele. Então, essa questão é muito séria, porque uma pessoa, e aí é que muitas vezes as pessoas não entendem, não conseguem aceitar isso, né? Como pode uma pessoa que antes matou, fez um monte de coisas, fez isso, fez aquilo, e agora se converte e Deus perdoa os pecados dele, assim, numa boa? Não, não pode. Isso é a nossa natureza humana que estabelece isso, mas para Deus não, pela palavra de Deus não. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Por mais vermelho que sejam, diz o texto, eles só tornarão branco como a neve, porque não há limite para Deus, não há extensão de pecado para Deus perdoar. Então, nós estamos entrando na questão de perdoar. Agora, na questão de a consequência do pecado, essa consequência, que é a pior consequência do pecado, é a morte eterna para aqueles que não se convertem, mas a consequência do pecado para aqueles que estão vivendo aqui e que certamente vai ter problemas social, problema no país, né, na sua vida como cidadão, mas também tem problema diante de Deus. É evidente que uma pessoa, né, que está fazendo coisas erradas, moralmente erradas, eles vão ter maiores problemas do que aquele que simplesmente é mais arrogante, é mais orgulhoso, sabe? Sabe aquela pessoa que é orgulhosa, que não conversa com o irmão e tal? Isso também é pecado. E é interessante, Zeca, notar que essa lista que a gente vê na Bíblia, e eu leio aqui Provérbios 6, a gente vai perceber que a Bíblia nos traz até uma questão, pastor Marcos, que é diferente da forma como nós pensamos. Porque muitas vezes nós pensamos que o pecado pior é aquele pecado do matar, né, do prostituir, essas coisas todas. E na listagem de Deus, nós vamos perceber que o pecado que Deus mais detesta é aquele pecado que nós achamos que não é tão pecado assim. Olha o que diz o texto aqui, ó. Versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Aí entra aquela ideia, e a 7ª ele odeia. Quais são as coisas? As 6 coisas que ele aborrece. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, aquele que mata o outro, né, sem ter uma causa para matar, uma pessoa inocente que é morta. Coração que trama projetos iníquos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira, e a 7ª que ele aborrece, ou que ele
abomina, a sétima coisa aqui diz o que semeia contenda entre irmãos. Então, o pecado que Deus mais abomina é aquele que fala mal do irmão para outro. Percebe que essa consequência não é tão grande na nossa sociedade. Todo mundo fala mal um do outro aí, está falando, Zeca estava falando mal de você, ou Zeca... Então, criar intriga entre irmãos, esse pecado Deus abomina. Mas eu entendo aqui, por isso que eu volto a referir, que eu entendo que é uma linguagem poética nesse sentido. Porque, na verdade, todos os pecados aqui listados, todos eles têm a mesma consequência diante de Deus, por Deus ser santo e não aceitar nenhum desses. Mas para que a pessoa entenda isso, talvez alguém está dizendo assim, olha, não, eu não matei ninguém, estou de boa com Deus, mas eu falo mal do meu irmão. Então você está tão ruim como o outro também, né? Sim. Bom, deixa eu ouvir primeiro o pastor Marcos, depois eu formulo outra pergunta. Pastor, queria ouvir os seus comentários em cima dessas colocações do pastor Oséias, por favor. Voltando um pouquinho antes do que você tinha comentado, você disse que não tem certeza. Você prefere dizer que não tem certeza? Eu estou na dúvida. Porque senão você fica lá dizendo não, porque vai que, né? Então o importante é ser, estou salvo, e um pecadinho não vai fazer nada. Da mesma maneira, o contrário. Por exemplo, eu já vi muitos crentes falarem, porque você citou os galardões, né? De 1 Coríntios capítulo 3, né? E no momento dos galardões tem obras que se queimam, e as que se queimam, o tal não recebe o galardão, mas ele é salvo. Salvo como que pelo fogo. Isso. Aí eu vejo muito crente falar, bom, o importante é ser salvo. Então, quer dizer, não é assim que você tem que pensar. Você não pode pensar dessa maneira. E aí vem a outra questão. Pecado, né, é pecado, e todo crente peca. Né? Todos nós pecamos. Todos os dias. Né? É dizer, eu não fiz nada de errado hoje, acabei de pecar. Porque certamente eu tive talvez um pensamento que não deveria ter, talvez falei alguma coisa que não deveria falar, talvez olhei para algo que não deveria estar vendo, e assim por diante. E o próprio João escreveu que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, né? Fazemos de Deus um mentiroso, né? Porque ele está dizendo que nós temos o pecado. Então, todo pecado nos separa de Deus. Aí eu pergunto, no momento do retorno do nosso Salvador, no momento da igreja se reunir com ele, como vai estar a vida de todos os crentes? É uma pergunta, né? Como é que vai estar a vida de todos os crentes? Todos os crentes vão estar totalmente liberados, sem nenhum pecado, não cometeu nenhum pecado naquele dia, naquele momento em que morreu, né? Será que ele não cometeu nenhum pecado? Ele estava totalmente perdoado, porque assim, fomos perdoados na cruz, mas nós cometemos pecados todos os dias, e João diz que nós temos que pedir perdão por esses pecados. Né? Porque aquele que confessa o pecado e o deixa é perdoado. Né? Então aí a pergunta, no retorno de Cristo, todo mundo vai estar assim, sem pecado, ninguém pecou? Então a resposta seria óbvia, com certeza vamos ser achados com algum tipo de pecado. Algum tipo de pecado naquele dia cometemos, ou naquela semana. Né? E aí, se o pecado vai nos separar de Deus, né, então nós também não podemos ser salvos. E aí entra essa questão, né, da leveza de um pecado. Não é que Deus está reconsiderando aquilo, não. Mas salvo como que pelo fogo. Você vai para esse texto, né? Você vai para esse texto para entender o que eu estou dizendo. Tá? Porque quando a gente vai para Provérbios, que o pastor comentou, que é o Provérbio 6, das 6 coisas que Deus não gosta, que ele odeia, e a 7ª que ele abomina. Né? Quando a 7ª, ele vai falar aquele que semeia contenda entre irmãos, essa contenda entre irmãos, quem está fazendo a contenda entre irmãos, ele está classificado num das outras 6 coisas, que é aquele que derrama sangue. Porque João, numa das cartas, ele vai dizer que muitos crentes estão com as suas mãos sujas de sangue, por ter falado mal de outros irmãos. Né? Quando você fala mal de alguém na igreja, quando você está falando mal de irmãos em Cristo, você está derramando sangue no mundo espiritual. É um pecado classificado como assassinato, como homicídio. Por quê? Porque você está fazendo mal para uma pessoa, você está destruindo aquela pessoa com que você está falando. Talvez o mal que eu falar de alguém possa trazer duras consequências para essa pessoa, porque as outras vão se afastar, outras vão ignorar essa pessoa. Ela está sendo morta no meio da igreja. Né? Então eu vejo que é tão grave quanto um assassinato.
Então você vê que é por isso que ele abomina, porque nós somos irmãos em Cristo e isso nunca mais deveria acontecer entre nós, né? Mas quando acontece, Deus abomina, porque nós temos a verdade, tá? Então a gente vê que tem pecados que Deus odeia mais. Tem pecados que Deus odeia mais, e porque ele odeia mais, a condenação vai ser maior. A questão é, eu concordo com o pastor, o salário do pecado é a morte, independente. Se você está em pecado, você vai ser condenado. Se você não se arrependeu, não recebeu, né, a salvação em Cristo Jesus, não há o que fazer. É condenação eterna. Agora, o que eu coloco aqui, o que está em xeque aqui não é a questão da condenação. Estão condenados, tanto quem pecou menos, quanto quem pecou mais, quanto quem pecou levemente, quanto quem pecou gravemente, todos estão condenados. A questão é que lá, na eternidade, longe de Deus, haverá uma maior condenação, haverá um maior sofrimento nessa condenação, né? É isso que eu vejo nos textos bíblicos. Quando você pega Ezequiel capítulo 8, por exemplo, você vai ver alguns versos de Ezequiel e olha como Deus trata o pecado ali do povo, porque está na idolatria. No verso 6, ele diz assim, ó, e ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. E aí ele vai mostrando e levando Ezequiel em visão, em outros compartimentos do templo, e mostrando coisas ainda piores. E ele fala, você ainda vai ver coisas piores. Ou seja, a ira de Deus, ela se multiplica, né? Esses pecados são horríveis, mas olha aquilo lá, o que eles estão fazendo é pior. Então você vê que Deus olha assim, com esses mesmos olhos que nós olhamos, né? Ou seja, quem roubou um pote de margarina e quem assaltou e matou uma pessoa, né? Nós olhamos com olhos menos condenatórios para aquele e mais condenatório para esse. Deus também olha assim. Agora a questão do perdão, né, é a graça de Deus. Porque esse matou, se arrependeu para a glória do Senhor e ele foi perdoado. E é o que aí a humanidade não quer compreender. E o que roubou o pote de margarina não se arrependeu, não recebeu Cristo e foi condenado. Entendeu? É isso que a sociedade não compreende. E quando, por exemplo, quando aquele camarada que era estuprador e matava as mulheres lá no Parque do Estado... Sei. Lembra disso? Então, a história diz que ele se converteu, né? Ele se converteu na prisão, né? Se tornou um servo do Senhor. Casou. E aí eu vi uma reportagem e um repórter de uma TV, ele descia mesmo o rei nele. E tá com a Bíblia debaixo do braço, agora acha que porque é de Jesus tá salvo que nada, e as mulheres que você matou. Então esse é o olhar da sociedade que não tem conhecimento da verdade, né? Que não perdoa, que não compreende o amor de Deus, né? Quando alguém se arrepende, recebe a graça e é salvo. Não precisa nem pedir para falar, vamos lá, pastor, por favor. Então, eu preciso situar aqui o pastor Marcos, eu entendi o posicionamento dele, mas é importante, quando ele cita o Antigo Testamento, de entender essa justiça de Deus para o erro do povo. De fato, é bem visível que, dependendo do que o povo fazia de errado, tinha as consequências mais graves. Por exemplo, o povo, eles tinham arrogância, eles eram orgulhosos, mas Deus não o levou para o exílio, né? Não levou para... não permitiu que outros povos invadissem e destruíssem o povo de Israel por causa disso, mas por causa da idolatria. Então, a idolatria era o pecado maior naquele período, naquele tempo. E aí nós vemos realmente a lei trazendo referência para as consequências do pecado das pessoas, do povo de Israel, no Antigo Testamento. Mas o irmão vai lembrar que quando Jesus vem, no seu Sermão da Montanha, ele diz, está escrito, né, lá, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então, o eu, porém, vos digo de Jesus é isso, está escrito, não matarás. Então, matar era o pecado grave. Jesus, então, disse, aquele que pensou no seu coração, chamou outro de raca, já o matou. Então, você não precisou agir, se você só pensou. Então, Jesus elevou a questão do pecado ao pensamento. Então, o pensamento, a consequência do pecado, do meu pensamento, é a mesma do assassino. Não há diferença.
para Jesus. E aí não há diferença de condenação também, quando você pensa na condenação. Então, eu vejo que Jesus traz aquele pecado que antes era a ação, o fato em si de fazer, ele traz para o pensamento que a gente achava que só o pensar não é. Não, eu fiquei mal com o Zeca aqui, né? Fiquei irado e tal, pensei, puxa, se eu pudesse matá-lo. Não fiz nada de errado, né? Não fiz mal nenhum para ele, nem para mim, mas isso trouxe uma consequência perante Deus, porque eu pequei igual a pessoa que matou outra pessoa. Ele diz lá, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para outra mulher com um desejo no coração, você já adulterou. Então, esse pecado já foi cometido. Sim. Então, você veja que, portanto, diante de Deus, não há diferença. E também a consequência não há, a mesma coisa. Como eu disse, a consequência do perdão. Quando você comete um pecado como matar, e você comete um pecado como pensar mal sobre outra pessoa, a consequência é a mesma. Condenação, separação. O salário do pecado é igual ao mesmo. Mas o perdão, a graça também é a mesma, tanto para um quanto para outro. Então, por isso, quando o irmão fala da questão de condenação eterna, não dá para dimensionar, porque a morte, quando a Bíblia fala, né, o salário do pecado é a morte, serão todos lançados no fogo do inferno, não dá para dimensionar que um recebeu mais, outro recebeu menos. Todos receberam igual a condenação. E como também a salvação, todos receberam igual a salvação. Por isso que a gente discute um pouco essa questão do galardão. Porque quando você está salvo, é salvação, meu irmão. Eu fui salvo, mas eu tinha pouco galardão. Eu fui salvo, mas eu tinha mais. Mas você está salvo. É isso que importa, entendeu? Da forma como vai ser, se vai passar, né, por baixo da porta, assim, rapidamente, ou se vai ser algo maior, não importa. O importante é que você esteja salvo. A graça de Deus alcançou. Por isso que nós temos que lidar com essas questões. Porque o nosso grande problema que eu vejo nesse tema é que nós somos muito rígidos em julgar os pecados que a gente considera que é mais grave. Então, olha, o camarada fez isso, tal, adulterou, esse aqui não tem perdão, não vamos conceder. Mas aquele outro lá que estava mentindo, entendeu? Que estava, né, falando mal do irmão. Não, mas esse aí não tem problema nenhum, a gente resolve bem. Então, a gente tem que entender que tanto um quanto o outro carece da mesma graça, do mesmo amor, do mesmo perdão. É isso que a gente precisa, como igreja, entender, porque para diante de Deus é isso. A condenação é uma só. O salário do pecado é a morte, mas o perdão também é o mesmo. Se uma pessoa que matou chegar para Deus e pedir perdão, ela é perdoada. Se uma pessoa que pensou algo ruim chegar para Deus e pedir perdão, ela também será perdoada. Se quem matou pediu perdão, foi perdoado. Quem pensou mal, não pediu perdão, não foi perdoado. Sim. Vamos lá, pastor Marcos, quero ouvir também as suas colocações. Eu continuo, né, nessa posição, porque, assim, como o pastor comentou da questão de pensamento, né, o que Jesus fez, na verdade, foi elevar o nível do pensamento à prática, né, e consumação do ato. Ele elevou ao mesmo nível e deu a mesma sentença, tanto para quem adulterou fisicamente, né, ou seja, consumou o ato, quanto para quem pensou, quem desejou aquela mulher de forma impura, o homem de forma impura, né? Jesus elevou a sentença e igualou ela, né? É a mesma condenação para ambos, né? Mas não que ele colocou como uma condenação para todos os pecados a mesma condenação, né? Separação eterna é o pior castigo, com certeza. Eu concordo, é o pior castigo, né? A separação eterna de Deus. Mas, além de estar separado de Deus, sofrendo, ainda sofrer mais, né? Assim, vezes mais, quando você vai também para a questão que o pastor colocou dos galardões e tal, é uma questão que realmente existe nos céus. Claro que para nós o que importa é estarmos salvos, né? Para muitos de nós, para muitos que trabalham para o reino de Deus, eles trabalham por amor, né? Porque amam a obra de Deus, amam a igreja, amam o seu próximo, mas eles aguardam esses galardões, né? Quando você vai para o Apocalipse, você vai ver 24 tronos. Esses 24 tronos, quem vai se assentar? Né? Bom, acreditamos que sejam 12 patriarcas, né? 12 apóstolos. Né? Os 12 apóstolos vão sentar nesses tronos.
né? Então isso é posição de honra, da mais alta honra nos céus, porque eles vão se assentar nos tronos junto com Cristo Jesus, né? Então, olha a diferença. E aí nós temos ali pessoas que salvas, que vão glorificar e exaltar o nome do Senhor, estarão para sempre com o Senhor, aleluia, salvos, mas existem aqueles que foram de uma forma ainda maior, receberam uma honra maior, né? Uma honra maior. Nós vemos uma parábola, que é a parábola, se eu não me engano, das dracmas, que é uma alusão ao reino de Deus, né? Que quem granjeou mais recebe em dobro, né? O que granjeou 5, recebeu 5, granjeou mais 5, governa sobre 10 cidades, diz essa parábola. O que granjeou 2 com 2 que tinha, governa sobre 4 cidades. E aquele que tinha 1 e não granjeou nenhuma, vai tirar, ele vai ser lançado fora, onde haverá pranto e ranger de dentes, e essa sua dracma vai ser dado ao que tem já 10 e vai governar sobre 11 cidades. Então, eu olho que depois que estivermos com o Senhor, não é só adoração, né? Não é só vamos estar lá adorando a Deus, não. Nós vamos ter atividades, nós vamos ter o que fazer, assim como os anjos têm. Existe uma hierarquia de anjos, ou seja, existem anjos mais poderosos, de hierarquia maior, de hierarquia menor. Vai acontecer isso com todos aqueles que vão receber seus galardões, eu acredito, né? Não estou afirmando, eu acredito, né? Por causa dos textos que me fazem crer assim, né? Então, se existe todas essas diferenças, ou seja, maior honra para quem tem mais honra, menos honra para quem tem menos, né? Então, vai haver também maior condenação para quem fez mais o mal e menor condenação para quem fez menos o mal. E há como pessoas, como foi dito, que pessoas que nunca mataram, nunca roubaram, nunca se drogaram, né? Nunca fizeram mal a outras pessoas, pelo menos na mente delas nunca fizeram nenhum mal, né? Mas que por não terem se arrependido, não terem entregado suas vidas a Cristo, o reconhecendo como Senhor e Salvador, serão condenadas. Mas essas pessoas não poderão ser condenadas ao mesmo nível que alguém que fez o que Judas fez, por exemplo, né? Que traiu o Rei dos Reis, né? Que não pode, essa pessoa que nunca fez absolutamente nada de errado na mente da gente, olha, pessoa boa, fazer mal para ninguém, porque quando uma pessoa boa morre, nós falamos, né? Que pessoa boa, nunca fez o mal para ninguém, né? Ou seja, mas se ela não se arrependeu, vai ser condenada. Ela está condenada, né? E aí você pega lá o camarada que fez atrocidades, coisas, e ela vai ser condenada ao mesmo nível que esse? Não, ambos estão condenados, mas esse aqui tem um nível maior de sofrimento lá na eternidade eterna. Rapidinho, pastor Marcos, o pastor Oséias levantou isso e a sua posição sugere também alguma questão nesse sentido. Teria alguma diferença, dificuldade, Deus pesando a mão de alguma forma mais para essa prática aqui? Então, por exemplo, o cara que pratica esses pecados que Deus odeia, para ele o perdão é mais difícil? Teria alguma coisa prática nesse sentido? Não, assim? O perdão não é difícil. O perdão é a graça divina, né? No momento que há o arrependimento, o Senhor Deus, ele vai perdoar sem nenhuma dificuldade. O ódio seria só em relação ao pecado mesmo, a condenação que está sendo feita. Que seria gradual. Mas quando há o arrependimento, o perdão é total. Depois eu quero ouvir do irmão também essa prática na nossa aplicação como igreja, né? Como representantes de Deus aqui na Terra, colocando principalmente nas disciplinas eclesiásticas também. Vamos lá, pastor Oséias, quero ouvir o irmão em cima das colocações aí do pastor Marcos. Então, eu volto a dizer, o pastor Marcos está falando dessa condenação eterna, que a pessoa, quando for condenada, dependendo dos seus pecados, da gravidade dos seus pecados, um vai receber mais ou outro vai receber menos. Eu não consigo ver isso na Bíblia, não. Me permita essa discordância. Claro. Porque a condenação é condenação. Condenação e portanto, maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ele citou, pastor, eu vou ajudar aqui na provocação, Apocalipse né? 20. Já abriu lá. Não só do Apocalipse, mas quando o próprio Jesus falou... Para Pilatos. Para Pilatos, quando Jesus falou das cidades, eu acho que também esse texto é bem emblemático, né? Quando ele fala para Tiro e Sidom, né? Se Sodoma e Gomorra, os milagres que vocês viram tivessem feito, eles teriam se arrependido. E ó, que Sodoma e Gomorra é padrão de perversidade, né? Sim. E ele fala, para vocês vai ter mais rigor no dia do julgamento. Algumas traduções já dizem maior condenação. Né? Sim, maior condenação. Podemos fazer, não tem problema nenhum quando Jesus estabelece isso para mostrar justamente a gravidade
da incredulidade das cidades, das pessoas, que as cidades sofreriam. E não só na questão do dia do julgamento, como aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, que foi destruído por causa do seu pecado. E tem muitos intérpretes da Bíblia que entendem que o problema maior de Sodoma e Gomorra nem era em tantos pecados sexuais, morais, como as pessoas julgam ser, mas era uma questão de pecados relacionados a não atender o necessitado, pecado relacionado a questões sociais, de não ajudar as pessoas mais necessitadas e tal. Que Deus tinha muito isso, colocando no Antigo Testamento, sobre essa necessidade de ser justo, né? De fazer a justiça. E fazer justiça, basicamente, é isso, é atender o pobre, o necessitado, em suas dificuldades. Então, eu vejo isso, que Jesus traz isso realmente, mostrando que, por causa da incredulidade, nós vamos ver que, na verdade, o maior pecado, nesse caso, nessa relação que a gente vê, o pecado mais grave em relação a Deus, não é nem a prática de coisa errada em si, mas é a incredulidade das pessoas. Dessa cidade foi a incredulidade. Então, Deus julgaria isso. Agora, no julgamento final, é evidente que aí vai colocando, vamos dizer o seguinte, que não vai haver possibilidade de perdão para aqueles que praticam mais pecados do que outro, evidentemente, porque nós vamos perceber a necessidade, e as pessoas julgavam muito isso, sobre a questão do que eu faço, das obras, né, dos meus méritos. Mas nós já temos mais base por causa do Novo Testamento, e a gente vai entender basicamente que a salvação é pela graça. Então, quando estivermos lá, e a Bíblia vai dizer que vai abrir os livros das obras, e ainda há essa questão, abriria os livros das obras e nós seríamos todos julgados e condenados pelas nossas obras, que as nossas boas obras não superam as nossas más obras, mas vai abrir o livro da vida, e aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, esse está salvo. E esse foi salvo pela graça, porque Jesus é que colocou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, eu entendo basicamente essa questão do pecado, que é uma questão relevante e necessária, porque nós realmente temos problemas de achar que pecados que mais Deus detesta e que Deus não pode perdoar, esse tipo de pecado, quando não é verdade. Então, para nós, e na verdade para Deus, muitos dos nossos pecados que a gente acha que não é nada, Deus considera grave. E aqueles pecados que nós consideramos graves, Deus considera pecados iguais, normais, como eu já falei aqui, como Jesus já demonstrou. Não matarás, mas se você pensar e tal, e desejar a morte de uma pessoa, você já matou. Então, eu vejo essa situação nesse sentido de condenação final, não é por mais ou menos, é uma condenação eterna que a pessoa tem. Agora, essa dificuldade, hoje em dia, por exemplo, nós vivemos, depois que Jesus vem, o tempo da graça. E nesse tempo da graça, então, Deus certamente não nos condena, não nos julga de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a sua graça e a sua misericórdia. Porque se Ele nos julgasse de acordo com os nossos pecados, como era no passado, antes da era da graça, ninguém sobreviveria. Se Deus fosse usar o mesmo critério que Ele usou com Acã, na questão da capa, né, que simplesmente foi lá e pegou uma peça de ouro do despojo e tal, ou seja, desobedeceu uma palavra de Deus, aparentemente ele não estava ofendendo ninguém, não estava trazendo problema para ninguém, mas Deus tinha determinado uma ordem, por causa disso, então ele foi julgado, condenado, não somente ele, mas toda a sua família. Então, se nós usássemos esse mesmo critério hoje, nós estávamos perdidos. Na época, quando aquele casal, né, Ananias e Safira, foram levar a oferta, e ali nós ainda estávamos nessa transição, né, presença do Espírito Santo, mas nessa transição para a graça de Deus. E ainda Deus usou esse julgamento justamente para mostrar para eles que essa situação não poderia acontecer. Que eles não precisavam levar nada, mas eles queriam impressionar todo mundo. Não, está aqui, nós damos tudo que vendemos, estamos trazendo todo o dinheiro para doar para as pessoas. E não era isso. Eles queriam se aparecer. E Deus julgou matando os dois. Agora, imagina se fosse acontecer isso hoje. Quem sobreviveria? Como é que seria isso? Pastor Marcos, além dos comentários em cima da fala do pastor Osias, eu queria que o irmão colocasse aí na sua colaboração agora, esse julgamento que a própria igreja faz como dispenseiros, né, de Deus aqui no mundo, como representantes da Boas Novas,
nesse tipo de administração, principalmente sabendo que via de regra, a nossa disciplina eclesiástica vai muito nas questões dos aspectos morais. Quando o próprio texto que a gente está usando aqui como base de classificação parece apontar mais para essas relações interpessoais, assim, principalmente da discórdia aqui entre os irmãos. Como é que o pastor Marcos observa essa questão na prática da igreja hoje? A questão da igreja está fazendo... Da disciplina. Aplicando a disciplina. Então... E ficando muito preso a questões morais, né, pastor Marcos? A gente vê muito... A gente já falou aqui no Vejam Só, não é novidade para quem nos acompanha, que, via de regra, são os pecados sexuais que são tratados, expostos e muitas vezes punidos. Mas fofoca, glutonaria, bebedices, dependendo do nível, assim, discórdia entre os irmãos. O que a gente mais tem hoje em dia são divisões dentro das igrejas, o ministério se repartindo, né? Inclusive, eu tive uma experiência uma vez de dentro da igreja, os irmãos falaram, não, a gente se resolveu, estamos perdoados. Uma turma foi para um lado, outra turma foi para o outro. Clareza do perdão. Aí eu falei assim, aí ficou fácil. Clareza do perdão, aí ficou fácil se perdoar, né? Cada um foi para um lado. Então, mas é uma prática que fica, acaba sendo muito comum. Como é que o irmão observa isso, por favor? Essa prática de disciplina na igreja precisa existir mesmo, tem que existir, mas... Sem dúvida, né, sem dúvida. A questão é que, na maioria das vezes, as questões são realmente morais. Paulo, até lembrei um texto aqui de Paulo, quando fala de imoralidade na igreja, 1 Coríntios, Sim. capítulo 5, né? Porque o Paulo fica passado com a situação de um membro da igreja, ele ser aceito como membro da igreja, numa situação de estar dormindo com a mulher do pai dele. Né? E ele declara a liderança daquela igreja que ele tinha que ter sido já expulso da igreja, desligado no ministério. É um pecado muito grave, ele colocou isso como um pecado muito grave. E é grave. É muito grave. Vamos dizer, o outro irmão, aí vamos colocar o irmão que falou mal do irmão, também é muito grave. Também é muito grave. É a questão, é aí onde a igreja não está levando isso em consideração. Né? E então deveria. Porque assim, no ministério que eu presido, eu prego muito a questão da ordem, né? A questão do amor, a questão do perdão, a questão do cuidado com o que fala. Ontem mesmo a mensagem foi algo nesse aspecto, né? Porque o Senhor Deus não vai ter o culpado por inocente. É palavra. Não é porque você está na igreja, porque você louva a Deus, porque você conhece a palavra, que naquele dia você vai entrar pelo reino de Deus sem ser julgado. Né? Se você não se arrepender aqui, né, e não parar com tais práticas. Então a igreja precisa sim, né, disciplinar, mas disciplinar cada área específica, né, do pecado dentro da igreja. Né? Existem pecados que não chegam ao nosso conhecimento, está acontecendo, mas a palavra por si só, quando ela está sendo pregada, ela está atingindo essa pessoa que está cometendo tal pecado. Porque a palavra de Deus, ela não deixa nada escapar. Né? Então a disciplina, quando vem à tona, quando se é descoberto, quando se é, né, iluminado aquele mal acontecendo na igreja, precisa haver disciplina, e não só em questão de pecados sexuais, mas também em pecados de contenda uns com os outros. Se você elimina o mal na raiz, você resolve o problema da igreja. Sim, sim. Né? Eu já vi pastor falando, quando ia anunciar a disciplina, falou assim, a gente vai expor o caso aqui para a igreja para parar com a fofoca. Aí não adianta. Aí tá... Na verdade, você piorou, né? Você vai expor o irmãozinho ou a irmãzinha ou a situação que estava sendo tratada em segredo, que era o ideal. Eu acho que aí... Com a disciplina e tudo mais. Acho que aí vem a questão dos ensinos da palavra. Só que daí, para beneficiar os fofoqueiros da igreja, para não ficar falando, então vamos expor aqui, todo mundo já sabe, aí acaba com a fofoca. Não, chama o fofo, vem cá que nós vamos tratar você também. Discipliná-lo. Exatamente. E não é punição, né? É disciplina. É disciplina. Para mim, essa questão da disciplina é muito clara. O cara que está arrependido, ele vai ter um entendimento da necessidade de uma disciplina e discipulado da igreja. Você passa por um momento de pecado, você precisa... Aquele que está arrependido vai ter esse entendimento. Cada igreja vai trabalhar do seu jeito. Uns disciplinando, punição e tudo mais, outras mais num discipulado, numa conversa, mas todo mundo com esse entendimento que vai partir do coração do faltoso. Eu acho que é isso que vai ser a grande diferença. Agora, a instituição como instituição, ela acaba às vezes falhando nesse sentido. Vou punir um porque é um pecado sexual que eu considero mais grave. E está muito à vista, né? E está todo mundo vendo.
Agora, o fofoqueiro, o falastrão, o mentiroso... Se safa. Se Então, safa. isso realmente... E aí você acaba discordo. incentivando. Eu discordo. E cai exatamente naquilo que o pastor Osias falou. É o que salta dos nossos olhos da lista do pecado que Deus odeia. Que a própria igreja já devia trabalhar nisso, né? O texto lá de Mateus que fala que Deus vai dar a chave do céu, né? Do que ligar e desligar e tudo mais. Muitos aplicam na disciplina, é outra discussão. Mas a igreja que deveria ter essa prática, né, pastor Osias? E não tem. Eu acho que isso é muito importante a gente entender na igreja, por isso que é bom a gente debater essa questão de classificação de pecados, porque tem muitas igrejas que realmente trabalham dessa forma. Então, esse é um pecado muito grave e nós não podemos aceitar e nem perdoar. O problema mais grave é isso, porque a pessoa às vezes se arrepende daquele ato e a igreja fala, não, agora você está excluído do rol de membro e tal, e acabou. Então, aí é que está o grande problema da igreja. Porque a igreja... Às vezes a punição, né, pastor, é tão dura que acaba por afastar a pessoa também. Colocar o que Paulo fez aqui... Desproporcional. Se a gente entrar dentro do texto, a gente procurar entender o texto, quando Paulo falou que ele teria que ser, né, desligado do ministério e entregue a Satanás, né, não foi assim, simplesmente ficou sabendo e mandou, não, é porque aquilo já vinha e a igreja vinha aceitando. Era uma prática. Ou seja, a igreja estava aceitando aquilo. Então, por isso, agora, se há, como o pastor falou, a questão de se descobriu, a pessoa está em pecado, chamou a pessoa para conversar, a pessoa se arrepende, né? E arrependimento é mudança, é deixar, é abandonar o pecado. E ela fez isso, jamais desligar a pessoa do ministério, né? Jamais. Até para a gente caminhar para o encerramento e ouvir os dois, a igreja parece que falha nessa função de uma comunidade terapêutica, né? De cura, né, pastor Osias? Sim. Não, o que acontece basicamente é isso, que as pessoas então não têm liberdade de expor as suas dificuldades, as suas lutas e buscar o perdão. Então, elas acabam se escondendo, né, atrás dos seus erros, dos seus pecados. Porque, na minha igreja aconteceu isso, uma irmãzinha ali ficou grávida, a igreja excluiu ela, entendeu? Porque ela ficou grávida e aquela coisa toda. Então, traz esse problema. Então, é importante que a gente tenha essa visão da graça de Deus, que para Deus, como eu disse, embora seu pecado seja vermelho, né, eles se tornarão branco como a neve, diz a palavra do Senhor. Então, Deus tem essa graça. Agora, é importante também a gente saber, por isso que nós temos que falar para as pessoas, não há tamanho de pecado para Deus. Deus, a graça do Senhor perdoa todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus, seus filhos, nos purifica de toda a nossa iniquidade. E aí não importa qual é essa iniquidade. Mas é importante também saber que há consequências sociais, consequências para a sociedade, para onde nós estamos vivendo. E aí é preciso a gente também trabalhar nisso. Por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma igreja e comete um pecado de pedofilia. Então, a igreja vai ter que trabalhar com isso, vai ter que lidar com isso. Se a igreja dizer, não, está perdoado, meu irmão, não é, aqui a igreja não vai, não vai fazer mais nada, está perdoado. As pessoas da igreja, elas não vão lidar bem com isso. Sim. Então, esse agressor, esse infrator precisa responder às consequências. Outro exemplo que acontece hoje em dia, e a igreja tem, não, porque Deus perdoa e a gente tem que, então, perdoar isso aqui. É o camarada que é agressor da esposa, da companheira, está dentro da igreja e, às vezes, até assumindo posições à frente da igreja. Isso tem muito. Um bom diácono e tal, mas só que ele... infelizmente, tem um problema, de que ele é agressivo, é agressor, ele muitas vezes bate na esposa. E nós temos um índice muito grande, estatisticamente falando, infelizmente, para nossa tristeza, estatisticamente falando, de homens cristãos que agridem as suas mulheres, suas esposas. Então, isso, a igreja não pode dizer, não, meu irmão, você está perdoado, tá bom, agora a gente aqui resolve aqui mesmo. Não, esse é um pecado que atinge a sociedade. A sociedade tem lei. Se tem lei, tem que responder conforme a lei da sociedade. E vai receber as consequências disso, porque se ele não responder, ele nunca vai mudar. 3 minutinhos para a gente chamar um intervalo. Pastor Marcos, eu acho que esse aspecto que o pastor Osias levantou é importante, porque, meu irmão, isso nada tem a ver com salvação. Você citou até a questão do maníaco do parque lá. Ele vai pagar socialmente todos os delitos cometidos. Exatamente. Agora, se ele ficou 1 ano preso ou 319 presos e se converteu,
Para Deus não tem diferença. Exatamente. Ele vai ser salvo do mesmo jeito. Com certeza. Mas ele vai arcar, que é a mesma coisa do agressor. Talvez falte um pouco desse senso. Socialmente você vai pagar. Agora, sua alma vai ser salva. Receber o perdão de Deus é diferente. Não é o mesmo que ser livre das né? consequências do que fez na terra. Perfeito. Né? Você vai sofrer as consequências, Perfeito. não tem jeito. Perfeito. Embora esteja sido perdoado por Deus, salvo, mas as consequências Perfeito. virão. Inclusive, a gente pode partir do pressuposto de ser até um bom cristão. Eu vou arcar com as consequências daquilo que eu fiz. Sim. Pagar por aquilo que eu fiz. Sim. Com uma atitude de alguém que serve a Deus realmente. É digno até. Eu me sentiria digno. Não, eu fiz, eu tenho que arcar com as consequências do que eu fiz. Exatamente. Né? E nesse sentido, poder pagar, independente, obviamente, como a gente tem falado aqui, de salvação ou não. Porque foi aquilo que a gente disse, e a Bíblia traz muitos exemplos até do contrário, né? De pessoas que moralmente eram muito bem vistas pela sociedade, mas estavam podres por dentro, né? Jesus, inclusive, bateu muito nessa tecla. Então, todo mundo achava que seria salvo, mas Jesus falou, vocês vão se surpreender. No dia, eu vou mandar vocês tudo pro outro lado. Vou mandar vocês tudo pro outro lado. Tinha muito disso. Eu vou chamar um intervalo, bem rapidinho, mas no próximo bloco a gente ainda vai ter tempo e aí meus convidados vão fazer considerações finais, tá? Bem breve sobre o tema e oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que eu tenho que fazer com isso na minha vida aí? O que a minha vida cristã precisa ser transformada a partir desse debate? Aí fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, rapidinho, deixa eu só colocar aqui 2 comentários para a gente dar voz também aos nossos telespectadores. Primeiro, o comentário do Júnior. E o Júnior fala o seguinte, para a salvação, todos os pecados são iguais perante Deus. Para questões sociais, ele os diferencia. Então, o Júnior falando que para a salvação não tem diferença, mas para pagar aqui na terra, aí teriam consequências distintas. E a Ivanilde Cordeiro. Acredito que para Deus não tem pecado maior ou menor, todos são merecedores de perdão. Todos são merecedores? Acho que não, viu, Ninja? Aí vai para aquela questão do arrependimento que a gente falou. Mas todos têm necessidade do perdão. Aí, com certeza. Obrigado, viu, pelo carinho e outros comentários, mas que não vai dar tempo da gente colocar aqui. Quer estudar teologia, quer aprender mais sobre as Escrituras Sagradas? Procure pela Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto. Código 11 3115 0819. Presta atenção, ó, código 11 3115 0819. Esse número, com o código 11 também que você precisa colocar, é o WhatsApp, tá bom? Aí você pode mandar uma mensagem lá pro pessoal da Grade e tirar suas dúvidas. Se você preferir, você liga. Fique à vontade. E eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade e vai poder estudar por lá também e vai ser bênção, sem dúvida, na sua vida, tá bom? Vou colocar também aqui as informações da HIT, redes sociais e o site. Gosta da emissora, da programação, dos programas, do conteúdo? Tem muita coisa para você conhecer por lá. Chega por lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, depois de um intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje, tratando sobre a classificação dos pecados. Se pecado é pecado e nos afasta de Deus, por que na Bíblia existe então uma classificação deles, daqueles pecados que Deus odeia? Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Oseias Sampaio e o pastor Marcos Souza, que deram suas contribuições e colaborações no primeiro bloco e que agora, nesse bloco, vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema. Fica ligadinho, tá bom? Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha, gosta do Vejam Só e manda sua foto participando. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente do Vejam Só para você, nosso querido ou querida telespectador, tá bom? Mande a sua foto pelo Facebook ou pelo Instagram. Escolha aí a rede social que você utiliza e manda lá pra gente, vai direto lá nas mensagens e encaminha por lá a sua foto.
pode fazer uma foto agora que você está assistindo o programa, faz ali uma selfie e encaminha, tá bom? Não precisa de muita produção, não precisa... Não, é simples, é rápido, é fácil. Faz ali a selfie e manda, junto com a foto, nome completo, cidade e estado, para a gente mostrar aqui e dar o crédito certinho para você, tá bom? Então, manda logo, porque ainda dá para você concorrer ao presente nesse mês de abril, tá bom? Todo mês a gente faz um sorteio aqui no Vejam Só para mandar esse presente para você, tá certo? Vamos às fotos do dia de hoje, então, e a primeira delas vem aqui da Grande São Paulo, da belíssima cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, né? E quem aparece aí para você é o Idailton Martins Costa, nosso telespectador acompanhando o Vejam Só. Pastor João Barbosa ali ao fundo, lá da Assembleia de Deus do Belém, né? Grande João Barbosa. Obrigado, viu, Idailton, pelo carinho, meu irmão, por acompanhar o programa e mandar a sua foto participando. E, obviamente, um grande abraço a todo o pessoal de Guarulhos aí, muitos pastores da região frequentam aqui o Vejam Só também, certo? Vamos agora lá para a zona sul da cidade de São Paulo. O bairro é o Jardim das Imbuias. E quem aparece aí é o João Vitor. Rapaz, João Vitor ali tá acompanhando um debate brabo, hein, João Vitor? Ezequiel Gomes e Elias Soares. Rapaz, nem sei que debate que é esse, mas tenho certeza que pegou fogo. Tenho certeza. João Vitor, obrigado, viu, meu irmãozinho, pelo carinho, pela audiência. Rapaz, tá indo aí com os grandes, hein? Que isso. Muito obrigado, um grande abraço a você e toda a sua família. João, a próxima e última foto de hoje vem lá da cidade de Natal, belíssima capital do estado do Rio Grande do Norte. E quem aparece aí é a Lucielma, é a nossa telespectadora. Rapaz, tô com uma barba ali, hein, Thomas? Caramba, hein, ô Lucielma, você me ajudou aí nessa foto, hein? Queria ter essa barba, agora tá branquinha aqui já. Acho que faz tempo que ela tirou aquela foto, eu acho. Agora a barba já tá branca já. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, pela audiência, pela participação, por mandar sua foto também. Ô, Thomas, marca aí um asterisco, que é mais uma foto que eu gostei, tá bom? Pro sorteio, olha lá, pro sorteio no final do mês. Marca aí. Thomas é meu assistente aqui do estúdio, né, nosso estagiário, ele vai me ajudando. Eu vou dando as dicas ali pra ele e ele vai ajudando. Obrigado, viu, a todo mundo que participou, que mandou a foto. Ó, o presente, põe na tela aí o presente que nós vamos mandar. Esta belíssima caneca do Vejam Só aí pra sua casa. E aí você pode tomar um café, um suco. Eu mesmo vou bebendo minha água aqui durante o programa, que falo até demais, né? Bom, para resolver isso não vou falar mais nada. Vou deixar meus convidados falarem. 3 minutos para cada um, tá bom? Para a gente poder encerrar o programa, tá certo? Considerações finais e uma aplicação. Pastor Marcos, vou começar com o irmão e desde já deixo meus agradecimentos aqui. Muito obrigado. Por favor. Eu que agradeço aí, né? Mais uma oportunidade de podermos contribuir com esse abençoado programa. Tá bom? Minha posição então foi essa, e eu vou só citar o final, né, do livro que eu falei, Apocalipse 20, mas eu não li. Eu queria que você acompanhasse e lesse depois também, né? É assim, dizendo, eu respeito totalmente a posição do pastor, né? Porque são visões diferentes, mas que no final, né, concordamos no mesmo. E nessa não tem briga, né? Não se tem um briga. É diferente, o outro... Não tem. Então tá bom. Condenado é condenado, salvo é salvo e acabou, tá bom? Isso que é o mais importante. Mas no Apocalipse capítulo 20, no verso 12 em diante, diz: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Não notem que eles foram julgados segundo aquilo que eles tinham feito. E no 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Tá? Então, nós vemos aqui que essas pessoas são julgadas exatamente de acordo com o que fizeram. Você está dizendo de acordo com o que foi feito, é porque tem, né, classificação e peso do que foi feito. Mais peso, menos peso. Mas, como foi declarado aqui, estão todos perdidos, lançados serão no lago de fogo e enxofre, porque diz aqui, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Ou seja, a condenação é para todos estes, os que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, mas
de acordo com o que a gente faz as leituras de texto, como que Jesus falou sobre para Pilatos, que aquele que entregou ele para Pilatos tinha um pecado maior. Então a gente percebe, quando ele falou da condenação das cidades, né, porque viram os milagres e não receberam, ele disse que haveria menos condenação, uma condenação menor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Então nós entendemos que vai existir, né, sim, com uma condenação maior, ou seja, um grau de tormento, de sofrimento bem maior para quem fez mais o mal. A gente não pode colocar junto a pessoa que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas que também nunca fez nenhum desses tipos de atrocidades na vida, foram pessoas tranquilas, comuns, mas que rejeitaram a salvação. Nós não podemos colocar essa pessoa junto com estes outros. Se nós pararmos para pensar e olhar para o Velho Testamento, é lembrar que o que está lá é sombra do porvir, né? Então, muita coisa que a gente vê hoje, as leis que nós temos na sociedade, né, que corroboram com a palavra de Deus, elas são sombra do que é no céu. Há um tribunal também no céu. Assim como há tribunais na terra, de julgamentos e sentenças, haverá também um tribunal no céu de julgamentos e sentenças. Amém? Então fica aí, o meu desejo é que vocês queiram cada vez mais, assistam cada vez mais, busquem cada vez mais, porque Cristo, né, certamente vai ser mais conhecido de todos nós, se assim nós fizermos. Obrigado, pastor, pelo carinho. Obrigado, pastor, Zeca. A gente que agradece a contribuição, a colaboração do irmão. Só para reforçar os contatos do pastor Marcos, estarão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Tudo certinho lá para você. Se quiser entrar em contato, conhecer o ministério, a igreja também, Amém. Fique à vontade para acessar por lá também. Deus continue abençoando muito sua vida, meu irmão. Obrigado, Zeca. Pastor Oséias, 3 minutinhos também pro irmão, por favor. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Marcos, a oportunidade de debater isso aí. E dizer, na minha opinião, meus irmãos, não há, de fato, essa graduação de pecado perante Deus. A santidade, Deus é santo, todo e qualquer pecado ofende a santidade de Deus. A palavra pecado do grego é hamatia, errar o alvo. Então imaginamos que o alvo que você tem que acertar seja acertar algo daqui ao Polo Norte. Se você jogar uma pedra, algo daqui ao Polo Norte, você não vai acertar, por mais forte que você seja. Então, se alguém chegar mais perto, o outro chegar mais distante, vai errar o alvo de igual forma. E a consequência do pecado é igual para todos. Então, nós precisamos entender algo prático para as nossas vidas. Primeiro, é entender que aqueles pecados que muitas vezes nós julgamos que são piores pecados perante Deus, como matar, roubar, prostituir e outras coisas mais, nós vamos perceber na palavra do Senhor que Deus coloca e traz que, às vezes, aquele pecado que nós achamos que não tem tanta importância, como uma mentira, um mau pensamento, tem a consequência igual. É a mesma coisa, Jesus colocou isso bem claro. Se você mata uma pessoa de forma literal, ou se você pensa mal sobre aquela pessoa, você também agiu de igual forma. Então, nós temos que entender isso, que a graça de Deus alcança todo e qualquer pecado. Não importa o seu pecado, se você se arrepender, você vai alcançar misericórdia. Não importa também se você não está fazendo nada que você julga ser grave, você também precisa da misericórdia de Deus. Então, seja misericordioso, assim como Deus tem sido com você e comigo, e eu tenho certeza que assim a gente vai viver uma vida buscando cada vez mais agradar a Deus e dependendo da misericórdia do Senhor. Não pense você que aquela pessoa que está na prisão, aquela pessoa que é um depravado, coisa assim, ele vai certamente ser condenado, enquanto você nunca fez nada de errado, não vai ser. Se você não se arrepender, você está tão condenado quanto ele. Então precisamos sempre da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Boa. Muito obrigado, viu, pastor Oséias, pelo carinho, pela contribuição com o programa também, por nos ajudar nessa caminhada aqui. Os contatos do pastor Oséias também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você poder acessá-lo também. Vamos colocar na tela aí, por favor, o resultado da nossa enquete e, obviamente, aí, contando com a sua colaboração. Tá aí, ó. Você acredita que todos os pecados são iguais diante de Deus? Nós colocamos ali 3 opções e nós vamos colocar na tela aí o resultado para você. Sim, todos os pecados são iguais, 41% dos internautas votaram. Não, alguns pecados, né, são mais graves, 54%. E naquela opção que eu não tenho certeza, que era a que eu iria a princípio,
5% foram aqueles que votaram aí nessa opção também. Quero agradecer a todo mundo que participou, que votou, que deu o carinho da sua audiência, que nos ajudou aqui nessa construção. Foi aquilo que eu disse logo no começo. Cada tijolinho aqui do Vejam Só tem a sua contribuição também e a gente carece demais dessa sua participação. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nós encerramos essa edição, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado sempre com muita dedicação, com muito carinho para você que nos acompanha. A nossa oração é que o programa seja bênção na sua vida. Um forte abraço e até lá!